De volta com Manhã Boa Nova, para acompanhar a Eliette Ribeiro, ela conversou com o professor Adalberto Júnior, que ele falou sobre as enchentes e os resíduos sólidos. Essa já é a parte 2 dessa entrevista, então vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. E na primeira parte da entrevista, o professor Adalberto Moraes Rabu Júnior, que é especialista em gestão e manejo ambiental, está trazendo informações a respeito de como controlar a enchente. O que seria essa gestão, professor? Excelente pergunta. Quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos, a gente está falando, entre outras palavras, da necessidade de nós depositarmos os resíduos sólidos por nós gerados nos locais apropriados, para que os resíduos recicláveis possam ser doados ou vendidos e os não recicláveis possam ser retirados, transportados e levados aos locais apropriados sem oferecer riscos ao meio ambiente e à saúde pública. E, professor, como implementar aí a gestão de resíduos sólidos? Eu costumo recomendar às empresas, aos clubes, às diferentes instituições que pretendam implantar a gestão de resíduos sólidos que cumpram 3 diferentes passos. O primeiro deles, que se chama conscientização coletiva. É nessa etapa que nós precisamos conscientizar a todos quanto à necessidade de depositar os resíduos sólidos gerados nos cestos apropriados. É exatamente nessa etapa que nós precisamos colocar na cabecinha de cada uma das pessoas o quão importante é para o sucesso da gestão de resíduos sólidos que os resíduos sejam depositados nos cestos corretos, ou seja, que o papel seja colocado no cesto de papel, o plástico no cesto de plástico, o metal no cesto de metal e assim por diante. Porque quando os resíduos são colocados em locais inadequados, a gente não consegue o necessário sucesso neste importante processo. A segunda etapa seria a definição de parceiros, ou seja, é a etapa junto à qual nós temos a necessidade de definir quem vão ser as pessoas físicas ou jurídicas que farão a retirada dos resíduos por nós acumulados. E com que frequência isso será feito? Para que não aconteça também de nós termos os nossos coletores transbordando de resíduos, né? E num terceiro e último momento, se faz necessário nós implantarmos a coleta seletiva, ou seja, nós comprarmos aqueles coletores coloridinhos que muitos já conhecem e posicioná-los em pontos estratégicos da corporação, nos pontos estratégicos da instituição, objetivando facilitar a coleta dos resíduos sólidos gerados em loco. Então, a gestão de resíduos sólidos, a bem da verdade, seria isso, né? Existem muitas pessoas que confundem gestão de resíduos sólidos com coleta seletiva. A coleta seletiva é uma das etapas do processo, não é a gestão como um todo, né? Não adianta eu comprar os cestinhos, colocá-los em pontos estratégicos da empresa em que eu trabalho, do clube que eu frequento, do condomínio em que eu moro, se as pessoas ainda não estiverem devidamente conscientizadas quanto à necessidade de depositarem os seus resíduos nos cestos apropriados. E se nós não tivermos também muito bem definido quem serão as pessoas físicas ou jurídicas que retirarão os resíduos por nós gerados. Por isso que muitas vezes a gestão de resíduos sólidos também não é sinônimo de sucesso, né? Muitas empresas, muitas escolas tentam implantar e não conseguem o sucesso, e com isso acabam se frustrando. E por que que isso acontece? Acontece justamente pelo fato de que eles vão direto na coleta seletiva, ou seja, eles compram os coletores, os colocam em pontos estratégicos da instituição e por conta disso acham que a gestão de resíduos sólidos foi implantada. E não é tão simples assim, né? As 3 etapas que eu citei precisam ser cumpridas para que o sucesso seja alcançado. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova.
Bacana aí a participação da Eliette, que volta e depois falar novamente com o Adalberto Júnior sobre essa importante questão aí de enchentes e a sua relação com os resíduos sólidos. E o espiritismo à francesa, derrocada do movimento espírita francês pós-Kardec, é uma produção da Luz Espírita que põe em pauta uma das questões mais curiosas e um tanto controversa acerca dos desdobramentos da continuação da obra de Allan Kardec, logo após a sua desencarnação, cujo resultado foi já no começo do século XX o enfraquecimento e desaparecimento quase absoluto do espiritismo, tanto na França, o seu berço, quanto na Europa e outras regiões do mundo. Tem a direção e apresentação do Eri Lopes, que está aqui conosco hoje, vai falar sobre esse lançamento, que foi no último dia 21 de janeiro. É livremente acessível pelo portal da Luz Espírita. O site é luzespírita.org.br. Qual que é a importância de se falar desta derrocada do movimento espírita francês, Eri? Entre tantas razões, eu considero, sobretudo, a necessidade de hoje nós repensarmos o movimento espírita e tendo como paralelo os ocorridos na França. Allan Kardec codificou a doutrina de forma magistral, nós consideramos. Ele inaugurou, sob a orientação da espiritualidade superior, um movimento, ele criou uma instituição séria, bem estruturada, uma rede de relacionamentos com outras unidades de pesquisas, tanto no interior da França como em outros países e até em outros continentes, inclusive tendo contato aqui com o público sul-americano. Então, houve toda uma preparação e toda uma estrutura preparada, inclusive pela espiritualidade superior, para que o espiritismo, a partir já ali da sua nascente na França, ele inaugurasse para a humanidade a nova era de uma forma consistente. Allan Kardec tinha em mente toda essa programação, ele era muito confiante, fez previsões muito positivas, estimativas até hoje que nós poderíamos considerar talvez até infantis. Não é muito ortodoxo o que eu digo, não é? Mas havia sim uma preparação e um otimismo muito grande para que aquele movimento reformulasse a humanidade e toda uma estratégia muito bem elaborada. Ocorreu que, como não há fatalismo, há um planejamento espiritual, mas há necessidade da cooperação humana. Sim. E o que aconteceu é que, infelizmente, da parte das pessoas encarregadas a dar continuidade à obra de Kardec ali, naquele plano França, né, luz do mundo, ele não foi bem sucedido. Essa necessidade que eu digo de fazer esse paralelo é porque hoje existe uma grande expectativa em relação ao projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Obviamente que há muitas controvérsias em relação a esse plano, essa expectativa que se cria, mas a verdade é que o movimento espírita cresce aqui no Brasil, portador, então, digamos assim, da espiritualidade, né, para trazer essa nova geração, tanto quanto os franceses tinham à época. Uhum. Então, se aquele movimento, na nascente ali, ele sucumbiu, ele derrocou, quem garante que nós aqui do movimento espírita, liderados hoje pelo Brasil, exportando o mundo afora, um movimento espírita à brasileira, quem garante que esse nosso movimento ele não vá derrocar a exemplo daquela geração? Uhum. Boa essa ideia, né? E reflexão. É um cuidado que a gente deve ter, né? Sempre. As pessoas perguntam para a gente assim, mas precisa estudar o Kardec, a história do Espiritismo, para a gente dar continuidade? É óbvio, porque senão a gente pode falhar nos mesmos pontos por não ter o conhecimento. Então, é sempre muito bom estudar, resgatar o que foi lá no início, o que deu certo, o que não deu certo, para a gente não cometer o mesmo erro. Uhum. E é como ele disse, condições eu acho que a gente já tem. Tanto espiritual, quanto moral. Não digo que estejamos melhores, mas já estamos ali, pelo menos no começo de um conhecimento mais sólido. Então, a gente pode resgatar e pode dar continuidade tomando o cuidado de não trazer invencionices, né?
com bases sólidas, com ciência, com filosofia e com bom senso. Esse documentário, Eri, quem que participou, hein, além de você? Participaram como comentaristas o Antônio César Perry de Carvalho, Adriano Calzone, o Jorge Hessen, o Carlos Campetti, o Oceano Vieira de Mello e o Paulo Henrique de Figueiredo. São pessoas gabaritadas, são pesquisadores sérios, cada um com seu ponto de vista que nós procuramos respeitar. Inclusive o documentário ele não segue uma linha única, digamos assim, de raciocínio. Nós não apresentamos, inclusive, como decisão o que aconteceu com a França como vamos dizer, um apontamento único, exclusivo, nem certeiro. Nós, inclusive, no documentário, nós reunimos 3 teses que, vamos dizer, sintetizam as possibilidades mais aventadas pelos pesquisadores espíritas para os ocorridos. Essas 3 teses, elas têm alguns pontos convergentes, mas têm alguns pontos discordantes. Então, nós procuramos, no documentário, apresentar e oferecer para o espectador 3 linhas de pensamento para que ele possa construir, através desses subsídios, o seu próprio raciocínio, as suas próprias convicções. E eu considero que seja muito importante estudar essa parte historiográfica da doutrina para compreendermos o contexto que envolve os próprios pontos doutrinários, porque Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, e ele vai citar o seu próprio jargão ali, é fundamentado na ciência da época, nos costumes da época e nas descobertas até então, que hoje já estão em alguns pontos superados. A própria ciência, a própria física já foi muito reformulada, sim, a medicina. Vamos lembrar que na época que Allan Kardec codificou o espiritismo, a tese de Darwin, né, da evolução, ainda era muito controversa na época, não era totalmente aceita, não estava bem desenvolvida a biologia, a genética e tudo mais. Então, nós precisamos compreender esse enquadramento complexo da historiografia para começarmos a entender melhor a doutrina e fora, digamos assim, do corpo doutrinário conceitual mesmo, da parte teórica, compreendermos também os desdobramentos do próprio movimento espírita, da prática, de como o espiritismo ele foi posto em prática, qual era o planejamento de Allan Kardec para o movimento espírita. Allan Kardec, eu considero um excelente marqueteiro. E ele deixou toda uma estrutura muito bem montada, muito bem orientada, de como deveriam ser executados, por exemplo, o projeto de doutrinação, de evangelização, até da reformulação do ensino, de uma didática que deveria ser aplicada em torno dos conhecimentos científicos alinhados com os conhecimentos espirituais. Então, Allan Kardec estruturou tudo aquilo. E ele criou, então, um movimento, ele criou uma base de sistema de prática do espiritismo, porque uma coisa é a teoria, mas como praticar aquilo? Allan Kardec, ele cuidou disso e deixou tudo bem estruturado. Os sucessores, então, vamos dizer, não conseguiram acompanhar. Então fica aqui para você acompanhar. A divulgação vai ser só por meio eletrônico? Nós recebemos o convite da Versátil Home Video para distribuir também o documentário em mídias, né, em DVDs, e desde que isso não implique na exibição pública, porque esse é o nosso intuito, nós aceitamos e eles vão fazer também a comercialização. Mas eu faço questão de lembrar, eu acho importante dizer isso, que todas as pessoas envolvidas nesse projeto fizeram de livre e espontânea vontade, todo um trabalho voluntário. Tanto é que a nossa intenção, desde o princípio, e como meta nós tínhamos de disponibilizar isso livremente para que todas as pessoas interessadas possam assistir gratuitamente e tenham acesso a esse material. Aqueles que quiserem, digamos, ter materialmente o trabalho, eles podem, então, futuramente procurar esses meios aí de aquisição. Espiritismo, a francesa derrocada do movimento espírita após Kardec. Acesse aí luzespírita.com.br.
Agora, Celso Santos traz as informações do quadro Você Sabia? Acompanhe. Bom dia, ouvinte da Rádio Boa Nova. Bom dia, telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana estou falando sobre cidadania. Você já sabe o que é cidadania ou ser cidadão? Bem, cidadania, um dever. Como cidadão, você tem direito à vida, à saúde, ao atendimento digno, à liberdade de ir e vir, à propriedade, à igualdade perante a lei, tem direitos civis, participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, vou falar um pouco mais sobre a importância de ser um cidadão. Bom dia, Cláudio. Valeu, galera. Até amanhã. Isso aí, o Ajato Celso Santos aqui com o Você Sabia? Aqui é assim, é tudo bem rapidinho, né? E aprender a lidar com as dificuldades da vida faz parte do nosso desenvolvimento. Mas é preciso tomar alguns cuidados com as soluções adotadas, especialmente no caso das crianças. O estresse é uma resposta fisiológica a uma situação adversa. Quando produzido, desencadeia mudanças químicas no nosso corpo que afetam os sistemas imunológico, endócrino e neurológico. O Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, cita 3 tipos diferentes de resposta ao estresse: a positiva, a tolerável e a tóxica, dependendo do efeito que essa reação tem sobre o corpo. Mas, enquanto as 2 primeiras fazem parte do desenvolvimento normal de uma criança, a terceira é prejudicial. A resposta tóxica ao estresse pode ocorrer quando uma criança vivencia uma dificuldade forte, frequentemente e prolongada, sem apoio adequado de um adulto. Entre os exemplos estão a negligência, abuso físico e emocional, exposição à violência, vício em drogas, problemas mentais ou uma elevada carga de pobreza. E quais são os danos físicos e espirituais apresentados aí por esse estresse tóxico, Kátia? Essa pergunta é capciosa, né? Aliás, este assunto ele é muito novo, ele é tudo muito novo, inclusive para mim. Quando eu recebi a pauta, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Aí toca ter que estudar Ficou a em respeito, estresse. né? Foi o primeiro estresse gerado para mim. Só que eu já sou adulta, né? Agora, quais são os danos físicos e espirituais? Físicos são vários, né? A gente pode... Eu até fiz aqui uma colinha, gente. Quando a criança recebe uma carga muito grande de problemas na infância, ela acaba se tornando uma pessoa egocêntrica. Ela acaba se tornando um adulto com dificuldades de assumir compromissos. Cria uma tendência muito grande de pôr sempre a culpa no outro, a responsabilidade do outro, nunca dele. Esse adulto fica assim, devido a muito estresse sofrido ao longo da infância. Tem também um problema que está muito comum entre os adolescentes, nem tanto, hoje em dia, com 30 anos, que é um laço de dependência total de outra pessoa, principalmente dos pais, dos avós. E uma certa irresponsabilidade na hora de lidar com a gestão do seu dinheiro. Eles sempre buscam, passei estourou meu cartão, passei da capacidade, cobre aí o meu cartão, me ajuda aqui que esse mês não deu para fechar. Está acontecendo muito isso entre os adolescentes, nem tanto os adolescentes, e isso pode ser, segundo essa pesquisa desse instituto, da faculdade, da universidade, na verdade. Isso, universidade. Da Harvard. Com relação a má educação também recebida durante a infância. Porque o excesso de cuidado também gera um estresse nessa criança. O excesso de proteção também pode ocasionar esses mesmos estragos. Tanto a falta de cuidado quanto o excesso gera o mesmo problema, ou seja, equilíbrio. Qual é o dano físico? E qual é a base disso? É a falta de equilíbrio emocional. A imaturidade que nós adultos estamos tendo de emoção para poder lidar com essas crianças.
Seja pela correria do dia a dia, porque precisa sair para trabalhar e aí acaba terceirizando a educação do filho, seja pelo egocentrismo do ser humano, que os espíritos já disseram, Jesus disse, Platão também disse, Sócrates disse. Não é novo, né? O egoísmo é a chaga da humanidade desde sempre. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Esse é o problema, tanto de natureza da carne, mas principalmente da natureza espiritual. O egocentrismo, o egoísmo. Você acha isso ou você acha que tem mais coisa aí, Eri? Qual a sua opinião aí, Eri? Não, eu concordo. Agora, em relação à questão do estresse, eu acho que o ponto fundamental é a ligação que o estresse tem com a intensidade das coisas. Hoje nós estamos vivendo uma vida muito intensa. Sobretudo as pessoas que moram em grandes centros urbanos. Nós moramos aqui numa megalópole, São Paulo, né? Então, é tudo muito intenso. Para todos os níveis de vida aqui, infância, juventude, adulto, inclusive para a velhice. Então, há uma intensidade de coisas que isso faz com que as pessoas vivam quase que sob automatismo. Então, elas não têm uma vivência muito pessoal, muito sólida, muito íntima. Nós vivemos meio que no plural. Eu não sou eu sou junto com a população. Então, sou no coletivo. Eu sou parte de um coletivo. Então, eu perco a minha individualidade para fazer parte de um conglomerado maior. E aí eu não vivo as minhas experiências. Isso dá cabo a muitos problemas, a muitas complicações. Hoje nós vivemos uma situação de superpopulação. O planeta inteiro está sob superpopulação. E isso faz lembrar, por exemplo, também uma explicação teológica que se faz do satanismo, que certa vez quando Jesus atendeu uma pessoa que estava obsidiada, e ele perguntou ao nome do obsessor, né, dito na Bíblia, demônio, como é o seu nome? O que ele respondeu? Meu nome é Legião. Ou seja, é multidão, é essa imensidão de coisas. Então, tudo isso, essa intensidade toda faz com que nós, muitas vezes, percamos o sentido da vida e vamos viver nesse automatismo. Isso gera estresse de todos os sentidos. Agora, toda essa problemática faz parte do nosso desenvolvimento. Nós temos que passar por isso para aprender a desenvolvermos as nossas capacidades. Agora, Kátia, como é que fica, por exemplo, o caso que a gente teve esses dias da família americana, que o casal ali tinha 13 filhos, os 13 presos, né? Nossa, eu não fiquei sabendo. E agora a justiça conseguiu libertá-los e é todo um processo de readaptação. Tem criança lá pequena desde adulto, né? Como é que fica um espírito desse aí, tão marcado, né, por isso? Eu vou tentar falar rapidamente, eu não vou falar desse assunto porque eu não conheço, mas eu vou falar de um que eu vivi, porque eu fiz trabalho voluntário no Carandiru. Então, nós acabamos conhecendo pessoas que estavam presas há muito tempo e o pós, quando a pessoa saiu. Então, essa pessoa perdeu noção de dinheiro, valor, de tudo, como se viver em sociedade, de horários, porque os horários lá são totalmente outros, porque as ideias são totalmente outras. Então, essa pessoa teve dificuldade de entender a mudança do dinheiro, porque mudou o dinheiro. Nesse período que ele ficou preso, ele perdeu o contato com o dinheiro que estava do lado de fora, porque antigamente era muito mais difícil de se ter corrupção para dentro dos presídios, como tem hoje. A gente sabe disso, não adianta tapar o sol com a peneira. Então, eu pude acompanhar a dificuldade dessa pessoa que precisou de um curso para ser cidadão. Nossa. Porque ele estava totalmente fora da realidade. Como é que ele ia se inserir num mercado de trabalho? Como é que ele ia se inserir na sociedade se ele perdeu totalmente a noção disso por ter ficado tanto tempo longe disso? Então, é uma questão que a gente precisa ver e cuidar de que essas pessoas que estão lá não passem por isso mais.
Há que se tomar um cuidado, porque se a nossa ideia é de um presídio, de reformulação, de ressocialização, não pode deixar isso acontecer. Uhum. E acontece sempre, né? Então, é algo para a gente parar e analisar, né? O que é que a gente está gerando dentro dessas cadeias? O que a gente está fazendo com estes seres? O que acontece com este espírito que passa tanto tempo longe de uma realidade material, estando ele encarnado? Isso confunde a mente. Sim, uma boa reflexão. Há uma perda evolutiva muito grande. E cabe no caso que o Cláudio falou, né? Que vão ter que aprender a viver em sociedade. Reaprender. Foi um caso, assim, que eu acompanhei único. Mas isso acontece sempre. Quer dizer, a pessoa para no tempo. Para no tempo. Hoje em dia não acontece com tanta grandeza assim, porque a gente sabe, né? Entra revistas, entra jornais. Acessa até o Facebook, né? Posta foto. Mas até 10 anos atrás isso não acontecia. Uhum. E quais são os ensinamentos aí da doutrina espírita para ajudar a lidar com o estresse de forma geral, aí, Eri? Bom, esse tipo de caso é muito específico, né? Mas, sobretudo, nós que estamos inseridos nesse meio muito intenso, nós precisamos voltar, digamos, a ter aquele espírito de solidariedade. Sim. E é preciso que cada um encontre a si próprio, que é a proposta do autodescobrimento da doutrina, mesmo nessa imensidão de coisas, nesse turbilhão de coisas, e ficando de pé, cada um encontrando a si próprio, procurar ajudar os demais. Nesse caso, realmente há um grande prejuízo, porque o cativeiro priva a pessoa e a coloca no lado extremo do estresse. A pessoa entra num processo até muito comum do monoideísmo, até das próprias fantasias, porque ele precisa criar um mundo próprio dele para sobreviver a isso. É uma coisa fora da realidade, fora de tudo. Nesse caso aí, é necessário, sobretudo, um processo, uma necessidade de um acompanhamento psicológico profissional. Sim, né? uma revisão, Mais do que qualquer outra necessidade, vamos dizer, teológica, aí há uma necessidade de um acompanhamento pessoal, profissional, melhor dizendo, para que essas pessoas possam ter assim, uma introdução ao ritmo que ela não vai poder alcançar nem tão cedo nesse ambiente que nós vivemos agora, muito acelerado, mas tudo isso faz com que estejamos diante de um laboratório de experimentações, onde nós precisamos conviver com tantas situações extremas como essas, para que nós possamos nos encontrar e procurar ajudar os demais. Queremos saber sua opinião aí, vai participando. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já.